Boa noite, o meu nome é Mariela, eu sou aluna do último período de Biomedicina da Unifal e eu vou ministrar a aula de eixo hipotálamo e hipófise para vocês. Essa é uma gravação, né? Então, ao longo dela eu fiz 2 pausas para quem já tiver alguma dúvida, quiser perguntar no chat sobre a aula. A gente vai ficar de olho na aula, então, e no chat, né? Para quem tiver alguma dúvida e já quiser perguntar. E no final também eu vou falar de uma forma resumida, né? Eu montei 2 esquemas, então eu vou resumir todo o eixo hipotálamo e hipófise nesses 2 esquemas ao final da aula, então também acho que vai ajudar a tirar alguma dúvida que ficar sobre isso. Então vamos começar. O eixo hipotálamo e hipófise, então, ele também é conhecido como eixo hipotalâmico hipofisário. E ele envolve 2 estruturas, né? O hipotálamo, que é localizado na região central do diencéfalo, em amarelinho aqui na figura, e a hipófise, que também era chamada antigamente como glândula pituitária, que é localizada aqui na base do encéfalo, que é essa bolinha aqui embaixo na figura. E quando dá o zoom, né, a gente consegue ver melhor o hipotálamo e a hipófise. A hipófise, ela é dividida em 2 lobos, a hipófise anterior, representada aqui na figura com o número 1, e a hipófise posterior, representada com o número 2. Eu vou me referir como adenohipófise, o 1, e neurohipófise, o 2, que é outro nome, né, da hipófise anterior e da hipófise posterior, respectivamente. Então, começando a falar do hipotálamo, que é uma região central do encéfalo que conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino. Ele exerce o controle endócrino, né, porque ele é responsável por produzir e secretar alguns hormônios, como esses hormônios liberadores que estão no slide. E esses hormônios liberadores, eles vão atuar na adenohipófise, estimulando ela a produzir e secretar outros hormônios. Ele também é responsável pelo controle do sistema nervoso autônomo, pela regulação da temperatura corporal, pelo controle do apetite e da sede, pela regulação do comportamento emocional e do ritmo circadiano, né? Coordenando o centro de sono e vigília. Continuando dentro das funções de controle endócrino, o hipotálamo, então, ele produz os hormônios liberadores, que são o hormônio liberador do hormônio do crescimento, GHRH, a somatostatina, SS, que é um hormônio inibidor, o hormônio liberador de tireotrofina, TRH, o hormônio liberador de corticotrofina, CRH, e o hormônio liberador de gonadotrofina, GNRH, e também a dopamina, que nesse caso também é conhecida como fator inibidor de prolactina, né, PIF, porque ela atua como um hormônio inibidor nesse caso e não liberador. Todos esses hormônios liberadores, eles são produzidos pelos neurônios parvicelulares do hipotálamo. E eles atuam na adenohipófise, estimulando essa glândula, né, a produzir e secretar outros hormônios. Além disso, o hipotálamo, ele também produz outros 2 hormônios, que são conhecidos como neurohormônios, que são o hormônio antidiurético, ADH, ou também conhecido como arginina vasopressina, AVP, e a ocitocina. Esses hormônios, eles são produzidos pelos neurônios magnocelulares dos núcleos paraventriculares e supraópticos do hipotálamo e são armazenados na neurohipófise e posteriormente eles são secretados por ela. Eu vou falar mais especificamente sobre cada um deles a seguir. Tem uma diferença, né, em como esses hormônios liberadores chegam até a adenohipófise e como os neurohormônios chegam até a neurohipófise para serem armazenados lá. E, além disso, né, eu não falei, mas a dopamina, ela é produzida por neurônios dopaminérgicos de tratos de núcleos arqueados, né, dos núcleos arqueados. Então, vou falar dessa diferença que eu citei anteriormente, né, de como os hormônios liberadores chegam até a adenohipófise e como os neurohormônios chegam até a neurohipófise.
Como eu falei, no caso da adenipófise, né, que recebe os hormônios liberadores do hipotálamo, esses hormônios eles são produzidos pelos neurônios parvicelulares do hipotálamo, representados aqui na figurinha amarela. Esses neurônios, eles projetam seus axônios até uma região conhecida como eminência média, que está representada na figura também, que é uma região lá no início da adenopófise, bem em contato com o hipotálamo. Nessa região, esses hormônios liberadores, eles são secretados num sistema de capilares, né, no interior desses capilares, que esse sistema é chamado de vasos porta-hipotalâmico-hipofisários. Esses vasos, eles percorrem a haste pituitária até essa parte da adenopófise, né, que é essa parte gordinha da adenopófise. E é lá que eles vão estimular as células da adenopófise a produzir e secretar os outros hormônios, que eu vou falar a seguir. E que células são essas, né? Então, nós temos 5 tipos celulares na adenopófise, né? As células somatotróficas, as células tireotróficas, as células corticotróficas, as células gonadotróficas e as células lactotróficas. Já os neurohormônios, que são produzidos pelos neurônios magnocelulares dos núcleos paraventriculares e supraópticos do hipotálamo, representados aqui à direita, né, na imagem também em amarelo, eles também projetam seus axônios, porém não somente até a eminência média, e sim até o final, até a pars nervosa da neurohipófise, que é a parte gordinha da neurohipófise lá no final. E eles mesmos transportam esses neurônios, esses neurohormônios, né, o ADH e a citocina, até o leito capilar. E lá esses hormônios são armazenados até serem secretados pela neurohipófise. Então não tem esse sistema mais complexo, né, de vasos e porta hipotalâmico hipofisários que nem tem na adenopófise. Então essa é a diferença dos hormônios liberadores que atuam na neurohipófise e dos neurohormônios que são produzidos pelo hipotálamo e armazenados na neurohipófise. Então, continuando, né, falando agora da hipófise, como eu falei, a adenopófise recebe estímulo desses hormônios liberadores a produzir e secretar outros hormônios, que são o hormônio do crescimento, GH ou somatotrófico, o hormônio estimulante da tireoide, TSH ou tireotrófico, o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, LH, ou hormônios gonadotróficos, e a prolactina, PRL, ou hormônio lactotrófico. Já os hormônios, neurohormônios, eles somente são armazenados na neurohipófise, né, que é o ADH e a ocitocina, e depois eles são secretados por ela, então não tem uma atuação desses neurohormônios como estímulo para que a neurohipófise produza outros hormônios. Eles apenas são armazenados lá e eles mesmos vão ser secretados e vão realizar suas funções. Tanto o hipotálamo como a hipófise estão novamente nesse slide, né, de uma forma mais geral, resumindo todo o eixo. Então, nós temos para o lado esquerdo a adenopófise. Então, os hormônios liberadores atuam, né, na adenopófise, fazendo com que ela produza e secreta esses hormônios do slide, então o GH, o ACTH, o TSH, o FSH, o LH e a prolactina, né, que eu já citei anteriormente, que vão atuar em diversos órgãos e tecidos, como estão demonstrados no slide. E do lado direito nós temos a neurohipófise, então ela vai armazenar os neurohormônios produzidos pelo hipotálamo, ADH e ocitocina, que vão atuar também em outras estruturas. Eu vou falar agora, mais para frente, não agora, de cada um desses eixos. Então, vai ficar mais específico também e as funções de cada hormônio em seus respectivos órgãos-alvo. Então, tanto o hipotálamo como a hipófise
são partes fundamentais do sistema endócrino, que é um conjunto de glândulas responsáveis pela síntese de hormônios que são secretados no sangue por células especializadas, que vão circular até chegar a seus órgãos-alvos sobre os quais atuam. Então, como eu falei, né, a hipófise ela é uma glândula endócrina. E o que o sistema endócrino faz? Ele coordena processos fisiológicos regulando a homeostase do organismo, tanto coordenando o metabolismo energético, crescimento e desenvolvimento do organismo, a pressão arterial, a concentração sanguínea de substâncias, o comportamento e a reprodução. E quais glândulas endócrinas fazem parte desse sistema, né? Então, além da glândula pituitária, que é a hipófise, né, que a gente já falou bastante aqui no início, na introdução, né, da aula, nós também temos as tireoides, que eu vou falar também a seguir melhor, as paratireoides, as gônadas, né, os testículos e os ovários, as glândulas suprarrenais, que também são conhecidas como adrenais, que eu também vou falar mais para frente, assim como o pâncreas endócrino, né, que também é um órgão, é considerado uma glândula endócrina, mas que eu não vou falar nessa aula, porque a aula é focada em eixo hipotálamo-hipófise e não em sistema endócrino no geral, né, mas vai ter uma aula, ou já teve, de pâncreas, né, endócrino. Então, agora eu vou realizar a primeira pausa, então quem tiver alguma dúvida pode perguntar nesse momento, ou quem já fez alguma pergunta no chat, a gente pode responder agora.